Opa, beleza? Bom, vamos para mais um vídeo que vai ajudar a gente aí a manter o controle emocional. Galera, esse é o primeiro vídeo aqui do meu canal e eu queria começar esse vídeo de forma bem sincera, bem tranquila, aqui com vocês, até para vocês saberem o que esperar. Eu já fiz um vídeo de apresentação, mas esse vídeo aqui eu vou elaborar um pouquinho mais os assuntos mesmo. Eu vou falar sobre assuntos, como eu já disse, no geral, sobre controle emocional, tá? E no dia a dia, cara, é muito normal que a gente saia do controle. Então, a ideia desse vídeo não é falar para você que você tem que ser uma pessoa perfeita, e nem falar que eu sou uma pessoa perfeita, que consigo controlar as minhas emoções o tempo todo, tá? O objetivo geral, todos os temas vão girar em torno de paciência, controle emocional. Por quê? Eu acredito e eu já conquistei muitas coisas na minha vida por meio do controle emocional. E eu tenho, de verdade, sem hipocrisia alguma, pouquíssimos arrependimentos, justamente pelo fato de eu conseguir me controlar muito bem emocionalmente, tá? Ah, nossa, Thiago, você é a última bolachinha do pacote. Não, cara, nada disso. Eu só quero que você tenha no final de todos os seus dias, de todas as situações desafiadoras do seu dia, de todas as situações de estresse do seu dia, só quero que você olhe para trás e fale: caramba, eu eu tive uma postura assim, 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 mas eu não perdi a razão, mas eu não perdi o meu controle emocional. Eu me estressei, eu cheguei a falar mais alto, eu fiquei com medo, eu fiquei com raiva, eu fiquei triste, eu fiquei chateado, mas isso não me tirou do meu controle emocional. Porque no fim das contas, pessoal, o que mais importa? O que mais importa é você estar no controle de você mesmo. Cara, para pensar. As maiores cagadas que acontecem no mundo, quando não é premeditado, quando a pessoa não realmente tem aquilo no coração dela e ela mesmo no controle resolve fazer a cagada, mas as maiores cagadas acontecem em momentos de estresse, em momentos de descontrole. Vou dar alguns exemplos aqui de situações que a gente vai abordar mais a fundo no dia a dia. Vamos supor que você está estressado, você brigou com o seu marido, sua mulher. Você vai lá e responde essa pessoa. Você vai responder normalmente de uma forma que você vai se arrepender depois. E o pior não é você se arrepender depois. Se você conseguir entender isso e se arrepender depois, tá excelente. O pior é que você vai magoar uma pessoa que você diz amar, uma pessoa que você gosta. Vamos supor que você está estressado no seu trabalho. Aí chegou um colega de trabalho seu, falou um negócio com você. Você vai lá e devolve para ele esse negócio de uma forma totalmente estúpida. Esse colega também pode estar num dia estressado e ele também vai lá e te responde de uma forma estúpida. Olha como a sua falta de controle ativou algo no seu colega que, com a falta de controle dele, ele também acabou reagindo e acaba que aquilo pode virar uma discussão que sabe-se lá onde vai chegar. E ambos podem se arrepender ou não. Vamos supor que você está ali vendo seu jogo de futebol. E aí passou um torcedor do outro time e fez uma brincadeira com você, zoou seu time porque está perdendo. Você vai lá e vai brigar com ele, ele vai se irritar, vai entrar ego na jogada, os dois vão ter um descontrole e a coisa vai sair de uma proporção que talvez acabe em coisas que a gente vê por aí. Aí vamos supor que você está com a sua família falando sobre política, que é uma coisa que deveria ser falado mais em ambientes familiares. Mas não dá para ser falado tanto mais, porque as pessoas não têm controle emocional para falar. Elas simplesmente abraçam uma torcida e elas não conseguem dialogar. E aí uma fala, outra fala e gera uma chateação, uma tristeza, uma raiva e às vezes se quebram até relações familiares por conta disso. Triste, cara, triste. Eu particularmente fico muito triste quando eu vejo que por simples questões de falta de controle emocional. Eu não vou falar nem inteligência emocional aqui, tá, pessoal? Porque não é essa a questão. Inteligência é quando a gente tem tudo, todas as informações, quando a gente sabe, a gente é,
E a gente consegue aplicar aquilo, né? Aí isso se forma inteligência, né? Quando você pega uma informação, trabalha ela ao ponto de você absorver ela e ela fazer parte de uma das suas inteligências. Então, quando a pessoa que é inteligente emocionalmente, ela age de uma certa forma, às vezes ela age de certa forma burra. Mas eu não quero usar esse termo inteligência emocional justamente para que você entenda que controle emocional não se trata de inteligência. Você pode, às vezes, você pode muitas vezes ser ignorante em alguns assuntos. Você pode ser ignorante até sobre os seus sentimentos, muitas vezes. Mas se você tem um controle emocional, se você consegue absorver isso, você consegue lidar. Então, eu estou mudando só uma palavra. Talvez inteligência soe da mesma forma para você, e beleza, chama do que você quiser. Só que eu estou te dando alguns exemplos aqui, que são exemplos que eu tenho certeza que se você pensar aí com você mesmo, o que te tira do prumo no dia a dia? Cara, você consegue conversar com sua mulher, com seu marido? Você consegue conversar com seus filhos? Você consegue conversar com sua mãe, com seu pai? Você consegue conversar com seu líder? Ou você consegue conversar com seus liderados sem nenhum desequilíbrio? Você se sente entendido no dia a dia? Você consegue colocar as palavras e a pessoa que está do outro lado consegue escutar? Quando a pessoa não te escuta, você fica com raiva? Você consegue ouvir das pessoas algo que seja diferente do seu ponto de vista ou algo que discorde diretamente do seu ponto de vista e ainda assim manter a calma, refletir sobre aquilo? Você consegue ouvir alguém sem querer simplesmente responder? De verdade, ouvindo a pessoa, trabalhando o que foi falado e podendo contribuir ou discordar de uma forma que as coisas fiquem equilibradas? É justamente sobre todas essas coisas que eu quero conversar. E a gente vai falar bastante também sobre sentimento, galera, porque se fala muito pouco sobre sentimento. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de falar sobre sentimento. E, cara, aqui eu quero trazer o sentimento nem 8 nem 80. E aí eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. Nem como, por exemplo, a geração dos meus pais, avós, pensavam sobre sentimento, que não podia falar, engole esse choro. Não, não é isso. E também não é como a geração atual, eu tenho percebido, uma geração mais nova, eu tenho percebido que está assim, o meu sentimento é esse, você tem que respeitar de qualquer forma e entender de qualquer forma. Não, também não é assim. Não é nem 8 nem 80. Não é nem não falar de jeito nenhum e nem também impor sobre o outro que o outro tem que entender e aceitar. É sobre falar, poder falar assim, mas ao mesmo tempo entender que às vezes você vai falar e não vai ser compreendido. Às vezes você vai falar e a outra pessoa não tem a capacidade momentânea, não tem as informações momentâneas para te entender. E também não é colocar sentimento em posição de vítima e nem em posição de mimimi. Galera, a ideia aqui é a gente conversar sobre tudo. E eu vou trazer algumas coisas minhas do dia a dia também, porque apesar de realmente eu me considerar uma pessoa muito controlada emocionalmente, muito paciente, eu tenho também vários momentos que eu não consigo controlar emocionalmente. E pode ser que você me veja por aí num futebol, ficando mais nervoso, pode ser que você me veja numa discussão ali na empresa, pode ser que você me veja chateado por alguma coisa por aí, pode ser que você me veja no meu próprio relacionamento aqui em casa, sem saber controlar direito minhas emoções, porque é isso, porque eu quero também compartilhar com vocês a vulnerabilidade, o fato de que a gente não vai estar 100% no controle das nossas emoções. E até quando a gente não tiver no controle das emoções, cara, isso tem que ser muito rápido. É igual quando você começa a fazer exercício. Eu escutei isso uma vez quando eu comecei a fazer uma época CrossFit, exercício funcional, aquelas coisas. Um professor falou para mim, cara, o condicionamento físico bom é quando você consegue recuperar rápido e não necessariamente o fato de você não cansar. Então, assim, todos nós vamos cansar, todos nós vamos, quanto mais impactante for o exercício, a gente vai cansar, a gente vai ficar exausto. Nosso limite para exaustão começa a aumentar, sim, mas a gente vai ficar exausto uma hora, se a gente for se colocando no nosso limite. Só que
a recuperação daquela exaustão, ela tende a ser mais rápido quando você tem condicionamento físico. Então a ideia aqui é falar de controle emocional exatamente dessa forma, como se fosse um condicionamento físico. Não é você não poder nunca sair do sério, não é você não poder nunca ter os seus limites. Sim, isso é importante você ter e mais importante ainda você saber. Só que aqui a gente vai falar sobre isso, sobre como você recuperar rápido. Como é que você vai ter esse condicionamento de controle emocional? É isso que eu quero passar para vocês. Eu espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo. Vídeo bem leve, bem conversando mesmo, tentando trazer tudo aquilo que eu já pensei nesses dias para a gente falar um pouquinho aqui. E terão diversos temas dentro de tudo isso que eu acabei de falar. Ó, o telefone de casa está tocando. Mas dentro de tudo isso que eu acabei de falar para você, quero que você coloque aqui nos comentários, beleza? O que que você quer ouvir, o que que você quer falar? Me traz um tema, a gente vai falar junto sobre isso. E essas coisas vão acontecer, interrupções, tal e tudo mais. E como sempre, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, comenta aqui. Se você não gostou, paciência. Um abraço.